E aí, jovens? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia também, né? Porque essa é uma live, então você pode me assistir em qualquer período aí que desejar. Quem está ao vivo aí comigo, boa noite, né? Você separou um tempo para falar um pouquinho, né? Para aprender um pouquinho sobre caçador, né? Tem o dia da caça e tem o dia do caçador. Hoje é dia de caçador. Beleza? Galera, eu sou o Prof. Ederbal, já me segue lá no Instagram, @Prof. Ederbal, e no YouTube Geografia com Ederbal, me dá aquela moralzinha, tá? Quem tiver por aí, né, se quiser dar aquele oi ali, ó, estou de olho no chat, né, quero dar uma olhadinha aí em quem está comigo, tá? Quero dar uma olhadinha em quem vai compartilhar comigo desse momento, manda aquela mensagem, diz de onde você está, né? Hoje é dia de CrossFit intelectual, tá? Nós vamos trabalhar aspectos históricos e geográficos de caçador, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver aqui se temos a presença de alguém. Por enquanto estou só, no chat pelo menos, né? À medida aí que vocês forem interagindo, qualquer dúvida, qualquer situação, né, eu vou falando com vocês, né? Beleza? Sem mais delongas, vamos falar de caçador. Olho na tela, meu amigo. Vamos lá? Olha lá. Vamos lá. Peraí. Caçador. Aspectos históricos e geográficos do município. Esse município maravilhoso. Esse município localizado no centro de Santa Catarina, né? Nessa porção mais central, né? No que a gente chama de meio oeste catarinense. Dá uma olhadinha. Esta é a maravilhosa bandeira de caçador. A bandeira que tem ao centro o seu brasão de armas. Meu amigo, somos concurseiros e estamos de olho no brasão de armas. É isso mesmo, tá? Olha só que bonitinha a araucária em destaque. Claro, né, gente? Caçador é um município posicionado ali em Santa Catarina, numa área onde nós temos uma vegetação nativa de mata de araucárias, tá? Simbolizando a vegetação nativa. Faz sentido? Faz. Uma coroa murual com 5 torres, né? Um listel, essa faixa ali embaixo, né? Fazendo referência à data de emancipação do município, né? E os ramos, né, pelas laterais, que representam essa vocação, né, da agropecuária. Beleza? Seguimos, vamos lá. Galera, Caçador é esse município então que tem 983 quilômetros quadrados. Professor, isso é muito, isso é pouco? Para padrões catarinenses, olha ali no parênteses, é o 14º maior município em área, tá? É uma área relativamente grande, beleza? Localizar então nas coordenadas 26 graus sul e 51 graus oeste de longitude. As coordenadas já estão nos indicando, né, a condição climática de caçador. É claro que para essa aula nós temos ali uma pequena mudança, né, a gente tem trabalhado bastante aí São José, Araquari, Brusque, Bombinhas, municípios com um clima subtropical, né, de verões quentes, e para caçador a gente vai ver que não é bem assim, beleza? Estou vendo uma mensagem aqui, Alexa, boa noite. Boa noite para você, né? Ednete, boa noite. Professora Ederbal, boa noite. Gente, se achegue aí, hoje é dia de CrossFit intelectual, né? De fazer exercício aí na mente. Vamos lá? Galera, olha o município de Caçador na tua tela. Olha o município e a sua vizinhança, né? Quem faz então limite com o município de Caçador? Olha que interessante. Aqui vai, né, galera, um daqueles momentos para a gente apurar alguns conceitos geográficos, né? Existe uma diferença, né, entre limite, divisa e fronteira. E nós temos ali em Caçador uma excelente oportunidade para colocarmos esses conceitos em dia. Dá uma olhadinha ali. Tá? O nosso querido município de Caçador, ele se limita, ou seja,
ele extrema com o município da mesma unidade da federação, do mesmo estado, né? Ao norte com Calmon, né? Ao sul com Rio das Antas, Videira, né? Macieira, Fraiburgo, né? Uma parcelinha ali pequena, né? A leste com Lebon Regis, né? E a oeste com Água Doce. Olha que interessante, ficou faltando General Carneiro. Só que General Carneiro, né, não é só um limite municipal, é também uma divisa, porque é nessa área de contato que nós temos, né, uma divisa entre Paraná e Santa Catarina, tá, gente? Então fica ligado, divisa é estadual, limite é municipal. É claro, entre General Carneiro e Caçador, nós temos um limite, né, uma divisão ali entre os territórios, mas além de um limite municipal, é também uma divisa. Seguimos? Seguimos. Vamos lá. Olho na tela. Veja, galera, veja, mais uma vez a regionalização aparece como um tema relevante aqui para nós. O município de Caçador, que você acompanha aqui comigo, ó, localizado nessa parcela meio oeste, né, central aqui de Santa Catarina, está inscrita, presente nessa área em verde aqui, ó, na mesorregião oeste catarinense. Nada de novo no fronte. Essa mesorregião que é polarizada, tem como a sua principal cidade e centro regional Chapecó. É claro que Caçador é um município para essa mesorregião que merece um destaque. Tanto que para outras, né, regionalizações, olha o que acontece. Nós temos ali, né, a região geográfica intermediária, que é um outro tipo de regionalização mais recente, né, adotada pelo IBGE. Caçador tem uma região própria, né? Então é uma região intermediária e olha, também é uma região imediata, beleza? Aqui ao sul nós temos a região imediata de Videira. Então, Caçador, dentro dessa regionalização das regiões geográficas intermediárias e imediatas, está na sua própria região. Beleza? Tranquilo? Para a questão da mesorregião, só é interessante nós percebemos o seguinte, ó. Aqui dentro dessa área da mesorregião oeste catarinense, você vê esse limite um pouquinho mais pesado aqui, ó. Essa é a micro-região de Joaçaba, tá? Nessa área, Caçador tem uma espécie, né, de dependência, relação, né, com o centro que é Joaçaba, beleza? Lude Souza, boa noite, minha querida, né? Vamos lá, hoje é dia de CrossFit intelectual, seguimos, vamos lá. Mapa físico na tela, e quando o mapa físico está na tela, você sabe, estamos falando de altitude e de como esse terreno, né, ele se comporta em termos ali de desníveis. A gente consegue ter essa percepção, essa leitura. Eu destaquei aqui, ó, nesse canto superior direito, né, o município de Caçador, que está nessa parte mais vermelha da representação, ou seja, entre 800 e 1.200 metros de altitude. Galera, esse é um município, para padrões catarinenses, com uma relativa altitude. E você sabe, altitude é um fator climático, tá, gente? Olha só que interessante, Caçador é um município, então, que, beleza, está no clima subtropical úmido, na classificação do Strahler. Até aí tudo bem. 4 estações do ano bem definidas, né? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano, até aí normal. Padrões aqui muito comuns aqui de se encontrar no sul do Brasil, em Santa Catarina. Mas olha que interessante a classificação do Köppen, né? Temos ali um clima CFB, um clima que é subtropical, é mesotérmico, né? Tem verões amenos. O que é ameno mesmo? Ameno, galera, é aquilo que a gente considera intermediário, né? O que faz com que o verão seja, vamos dizer assim, atenuado, né? Um verão mais brando, ameno. É claro que a altitude e a continentalidade estão ajudando o município a ter, olha só, médias térmicas
menores do que nas áreas de CFA, né? Então a gente já viu aqui no próprio canal do Energia Concursos, tem lá a aula sobre Bombinhas, a aula sobre São José. Você percebe que o CFA, né, nas regiões mais baixas, né, como no litoral catarinense, o verão é mais quente, as médias são maiores, né, na temperatura. É porque nós temos o seguinte, tá, gente? A cada 1000 metros que nós subimos, né, na atmosfera, na troposfera, essa primeira camada da atmosfera em que nós vivemos, a cada 1000 metros, nós temos ali um decréscimo da temperatura, na média, de 6,4 graus Celsius. Tá? O ar vai se tornando cada vez mais rarefeito por causa da pressão atmosférica. E esse ar ele tem, então, uma menor capacidade de absorver o calor. Então, à medida que nós vamos subindo nessa camada da atmosfera, a temperatura vai caindo. Inversamente proporcional. A altitude sobe, temperatura desce. Então, Caçador tem uma diferença, tem um clima CFB e não CFA, como a maioria dos municípios que nós já estudamos aqui, beleza? Olha só, essa diferença ela é tão grande que municípios que têm esse tipo de clima, vou colocar na tua tela para te ver, tem a ocorrência, né, da precipitação de neve. Né? Não é que não possa acontecer a precipitação de neve e a geada no clima CFA. Mas ela é mais comum, né, por fatores como a própria altitude e pela própria continentalidade. Lembra, olha só, Caçador é um município também no centro de Santa Catarina, né? Então, cercado por terra. E você sabe que estar cercado por terra, né, e não por água, acaba atrapalhando um pouco essa questão do equilíbrio térmico, da regulagem da temperatura. A água é um regulador térmico. Né? Então a temperatura oscila mais diariamente e ao longo do ano. Tá? Veja aí, ó, algumas fotos que rememoram, né, dias de grande nevasca mesmo, né? Olha só, década de 80, uma nevasca aqui em Caçador. Em 2013, nessa precipitação aqui que também gerou bastante acúmulo de neve. E um episódio mais constante aí que é o de geada, tá, pessoal? Geada seria então essa, né, condensação na superfície, né? Então essa água que congela na superfície, isso aí já é mais comum, tá, gente? Beleza? Seguimos. Vegetação em Caçador. A vegetação também muda. Dos municípios que nós estudamos aqui, agora aparece pela primeira vez o bioma Mata de Araucárias, a floresta ombrófila mista, um outro tipo de vegetação. Uma vegetação mais adaptada, né, a uma temperatura mais baixa, né, a uma maior amplitude térmica também. Beleza? Seguimos. Olha aí a maravilhosa araucária, símbolo, né, dessa região e símbolo desse bioma e dessa formação vegetal. Beleza? Seguimos. Em termos de hidrografia, olha lá. Alice Ferreira, boa noite, professor. Boa noite, Alice. Seguimos o nosso CrossFit intelectual aqui, falando sobre hidrografia. Dá uma olhadinha nisso. O município de Caçador, né, parece ter as suas águas, olha só, drenadas em direção ao Rio Uruguai. E o Rio Uruguai drena suas águas para a Bacia Platina. Beleza? Seguimos, olha só. Essa é uma região que ela é drenada pela região hidrográfica do Rio do Peixe. O Rio do Peixe é o rio principal dessa área, né, dessa bacia hidrográfica. Né? E o Rio do Peixe tem em Caçador, né, a sua área mais alta, o alto curso, né, do Rio do Peixe. Vou mostrar para vocês aqui, né, essa tela aqui com alguns dados a respeito da hidrografia de Caçador. Lembre-se sempre, Caçador então tem as suas águas drenadas para o interior do estado, né? Não para o Oceano Atlântico como a vertente, né, do litoral, beleza? Mas sim para o Rio Uruguai, lembra disso, olha só. Essas águas vão ser drenadas para o Rio Uruguai e do Rio Uruguai ganharão, né, o Oceano Atlântico, mas muito longe daqui. Beleza? Em outro país, inclusive.
Tá? Então lembra, caçador está no alto curso, na parte mais alta. Qualquer tipo de atividade, né, que comprometa a qualidade da água em caçador pode ser nociva bacia hidrográfica, né, abaixo, rio abaixo, porque eu estou falando do alto curso, beleza? E gente, infelizmente, o nosso querido Rio do Peixe ele está bastante degradado, tá? São alguns anos de intensa exploração nessa área. A gente vai ver aqui quando falar um pouco sobre o processo, né, de povoamento e ocupação do município. Uma das coisas mais fortes relacionadas a isso é o desmatamento, né, a devastação da área de mata de araucárias. Né? Então a gente tem a vegetação, que é uma das principais proteções para a rede hidrográfica, destruída. Tá? Não bastasse isso, uma grande quantidade, né, de casas, né, estabelecimentos industriais, comerciais, ligando o seu efluente, o seu esgoto, direto, né, no Rio do Peixe ou nos seus subafluentes. Então, dejetos industriais e também, vocês sabem, né, pessoal, o meio oeste catarinense tem uma grande produção pecuária, né? E né, entre essa produção pecuária se destaca a suinocultura. E os dejetos, né, o material orgânico decorrente da criação desses animais contamina o lençol freático, ou seja, né, essa água subterrânea, quando mal, né, destinado, beleza? E é uma prática, né, que já contaminou, que já degradou o Rio do Peixe. O Rio do Peixe que recebe esse nome em virtude, né, da sua piscosidade, da grande quantidade de peixes que outrora possuiu, hoje, galera, o Rio do Peixe, né, ele já não tem mais a mesma saúde ambiental, beleza? Triste, mas né, é alvo, inclusive, é alvo de recuperação, tá, gente? Vamos torcer aí para uma mudança na mentalidade, né, e também para ações concretas aí do poder público. Vamos nessa? Vamos falar de coisa boa então. Eu sempre gosto de comparar, né, como que o município ele comemora o seu aniversário. Eu tenho uma certa curiosidade aí, eu sempre fico pesquisando isso. Pô, quem que o município chamou para fazer a sua festa de aniversário, né? E o município de Caçador, aí no seu último aniversário de 89 anos, ou seja, né, ano passado, 2023, fez aí, eu acho que faltou um pouco do orçamento, porque só chamaram o Vitor, faltou o Léo. Né? Veja, não, na verdade, eu acho que esse é o Léo, né? O Vitor é o outro. Para te ver, ó, eu não conheço muito desses caras. Eu acho que esse é o Léo Chaves. Faltou dinheiro para chamar o Vitor, na verdade, né? 89 anos do município de Caçador, tá? Então é isso. Veja, 89 anos ano passado, 90 anos em 2024. Minha amiga Aline Pestana, boa noite, querida. Espero que estejas bem. Momento de crossfit intelectual, tá? Vamos exercitar a mente. Vamos lá? Povo, não é novidade para ninguém, né? Em 1494, os reinos de Portugal e Espanha firmaram um tratado que definiu os limites de exploração entre ambos na América do Sul. Esse tratado era o Tratado de Tordesilhas, beleza? Isso nós já estamos, eu principalmente, dá uma olhadinha para mim, vê se eu não tô. Olha aqui, ó, careca de saber. Essa foi péssima. Volta para a tela, volta. Nós estamos bastante, né, cansados, né? Já recebemos bastante essa informação do Tratado de Tordesilhas, toda a aula falamos sobre isso, mas é importante, afinal, fomos colônia. Né? Temos que entender como se deu esse processo de ocupação do território brasileiro e de Santa Catarina, beleza? Claro, se você perceber que o nosso querido tratado aqui de Tordesilhas, ele tinha um meridiano que cortava Santa Catarina, e cortava mesmo, tá? Pegava uma parcela bem estreita do nosso território, você já sacou, você já entendeu, já ligou os pontos, que Caçador não ficava na área de exploração portuguesa, tá? Então, já vou adiantando para ti, né? Você sabe, Caçador, então, estaria na área de exploração da Espanha, tá? E também não é novidade para ninguém. Antes do colonizador, né,
Antes desse português explorar essa região e do espanhol explorar essa região, existiam povos originários aqui. A região onde está situado o município de Caçador era ocupada por dois grupos indígenas, principalmente os caingangues e também os xoklengues. Tá? Já falamos dos xoklengues aqui, os alunos do concurso de Brusque já sabem um pouquinho, né? Os que eram conhecidos como bugres, botocudos, né? E que sofreram um processo brutal de perseguição e extermínio. Deixa eu ver se eu tenho imagens aqui para te mostrar. Tenho, olha só, triste, né? As pessoas ali embaixo, né? Numa condição ali né, de prisão, né? E as pessoas ali em cima, né? Os bugreiros, né? Caçavam esses indígenas, né? Numa espécie ali de limpeza, né? Étnica na região, tá? Voltamos. Os caingangues, já um grupo mais organizado, vivia em tribos, fixado, né? Era um grupo mais significativo que ocupava essa região, tá? Inclusive já tinha uma tradição ali de agricultores ceramistas, beleza? Olha que interessante. Nessa área, né, aqui do oeste catarinense, então, nós tínhamos alguns grupos xoklengues, outros caingangues, e nós tínhamos ali inevitavelmente o contato, né, do homem branco, né, do bandeirante, do paulista e do indígena, beleza? Agora, olha só, no século XVIII nós teremos o Tratado de Madrid e o oeste catarinense será de alguma forma desbravado, tá? Então olha lá, em 1750 o Tratado de Madrid decidiu a fronteira entre a América Espanhola e a Amazônia, tá? Mato Grosso também, e em troca Portugal renunciava à colônia de Sacramento. O Planalto e o Oeste começaram a ser desbravados pelos paulistas. A ideia era trazer o gado gaúcho, onde abasteceria a demanda da região das minas com carne e couro, tá? Galera, mesmo travando, tá, pessoal? A gente vai seguir aqui com a nossa dinâmica, pois estaremos aqui, né, gravando esse conteúdo e vocês terão acesso lá no portal do aluno, beleza? Olha só, vou desenhar aqui para vocês um Brasil Doritos, tá? Especialidade da casa, beleza? Brasil Doritos, América Doritos, beleza? Nós tínhamos então um tratado, né, de Tordesilhas que limitava a área de exploração portuguesa, né? Ó, portuguesa da área de exploração espanhola, beleza? Tudo certo, nós já sabemos disso. Em 1750, o que acontece? Esse tratado, ele já não vale mais, né? O que vai ficar valendo? Vai ficar valendo, né, o utis possidetis aqui, onde nós tínhamos a presença, a ocupação. Então foi feito um negócio, um acordo, em algumas áreas ficaram sob domínio, né, da Espanha e outras de Portugal. Essa área aqui, né, do nosso querido estado de Santa Catarina, né, sobretudo essa região aqui mais oeste, né, ela era uma área de passagem entre o melhor lugar do mundo, né, o Rio Grande do Sul, né, o atual melhor lugar do mundo, e Minas Gerais, MG. E você sabe que século XVIII é momento do quê? É momento do ciclo do ouro no Brasil, do auge, né, da extração, né, aurífera. Então nós teremos aqui nessa área, né, uma área de passagem do sul do Brasil até a região das Minas. Sobretudo uma regiãozinha aqui, ó, central, que é de São Paulo, né? Uma região que a gente vai chamar aqui de Sorocaba. Vocês vão entender que essa área estratégica aqui, que vai ser, né, Santa Catarina, né? Uma coisa mais ou menos assim, essa área, né, onde nós temos o município de Caçador, ela vai ser, né, desbravada e explorada em função disso, de ser uma passagem, né, uma rota para se chegar até a região das Minas. Porque daqui do Rio Grande do Sul, nós teremos então o gado gaúcho, né, sendo enviado, na verdade, né, o charque, né, por meio das tropas que irão levar e abastecer a região das Minas com couro e carne.
Então volta para lá, volta para a nossa querida tela. Em 1730, um caminho já conectava o melhor lugar do mundo, né? O Rio Grande do Sul, a São Paulo, a Feira de Sorocaba, tendo pouco tempo depois o desenvolvimento de alguns povoados. É claro, né, gente? Olha só, é uma rota, né, relativamente grande, né? De Viamão, Vacaria até Sorocaba, aqui em São Paulo, é uma rota muito grande, né? Nós temos que considerar que alguns entrepostos, algumas paradas nesse caminho para o abastecimento dessas tropas, né, desses vaqueiros, desses tropeiros, serão necessárias. E daí nós teremos então a fundação de municípios como Curitibanos, de municípios como Lages, Nossa Senhora dos Prazeres das Lages, né? Campos Novos, beleza? Então são municípios que vão surgir nesse contexto. Tá, professor? E Caçador? Caçador é um município que surge como consequência disso também. Vamos ver? Vamos lá. Olho na tela. Olha lá. Ó, professor, mas por que tu fez teu desenho tosco, né? Compara aí. Olha lá. Agora, olho na tela. Olha aqui. Olho na tela. Tosco, né? Mas é o que tinha para hoje. Esse caminho das tropas, galera, né? Vocês conseguem perceber ali, ó, duas rotas, né? Uma rota tradicional passando por Lages, chegando lá, né, em Curitiba, Registro, né, passando ali pelo Paraná, chegando em Sorocaba, e outra rota alternativa, né, vindo aqui do interior do Rio Grande do Sul, do noroeste, né, passando por Chapecó e Palmas. Veja, onde está Caçador nessa jogada? No meio. Tá? A gente vai ver esse caráter da localização, esse caráter, né, importante de uma área estratégica que Caçador vai ser. Beleza? Seguimos. Então vamos fazer aqui uma passagem do tempo, né? Fomos para o século XIX, porque o que nós vimos agora, gente, o que nós acabamos de ver ali no caminho das tropas, deixa eu botar aqui para vocês, opa, aqui me perdi no mouse, opa, aqui, é que eu sou DJ, né? Aqui eu bato escanteio e cabeceio, né? Então o que nós tínhamos visto aqui no caminho das tropas, isso aqui é século XVIII, tá? Isso aqui, ó, 1730, beleza? Agora você vai ter o quê? O tropeiro e o paulista, que já estava passando por aqui, né? O bandeirante, e depois o tropeiro, né? Entrando em contato também com essas populações locais, esses povos originários, né? Então, portugueses, espanhóis, essa geração também de brasileiros, de paulistas que vão nascer, e também o contato deles com os indígenas vai gerar um efetivo novo na população. Dá uma olhadinha lá. Os primeiros habitantes eram os caboclos, oriundos da miscigenação, da mistura entre portugueses, espanhóis com os nativos caingangue e xoclengues. Eram conhecidos como mateiros, viviam na mata, né? Viviam da subsistência, né? Viviam da extração da erva mate, do pinhão e das pequenas criações de animais. Tá? Os mateiros, então, são os pioneiros nessa região de Caçador. Seguimos, tá? Sendo o caminho principal de tropas Lages, Santa Cecília, Mafra, a atual BR-116, Campos Novos, Caçador, Palmas, olha lá, tornou-se uma rota secundária. Como mostram antigos documentos, acredita-se que a região de Caçador, olha que interessante, era um dos poucos lugares em que o Rio do Peixe permitia fácil passagem das tropas. Você tem que imaginar o seguinte, tá, meu amigo? Eu estou falando de tropa, tu está pensando que é o quê? Que é exército? Cara, eu estou falando de, né, mula, né? Estou falando de uma grande quantidade de animais e pessoas transitando nesses caminhos, carregados de charque, né, couro, materiais aí que seriam levados para a feira de Sorocaba. Então você precisava de uma facilidade logística. E se aquela região do Rio do Peixe permitia a passagem, por uma questão de uma profundidade menor, claro, é o alto curso, né? É a região mais alta do rio, não é tão profunda assim, né? Então era um fator logístico que facilitava essa empreitada, né? Essa loucura que era fazer esse caminho, essa viagem, tá? Seguimos, vamos para a tela.
Então, olha lá, segundo alguns mapas da época, esses pontos de travessia eram onde hoje se encontra a Ponte de Madeira, essa beleza aí, ó, Antônio Bortolom, ó, onde hoje, né, nós temos aí a passagem de apenas um veículo por vez, tá? Seguimos. Agora nós chegamos num ponto interessante, né? 1881, Francisco Corrêa de Melo funda a Fazenda Faxinal do Bom Sucesso, em uma área onde hoje está situado a parte alta do bairro Berger, lá do município de Caçador, tá? Galera, então o Francisco Corrêa de Melo vai ser muito importante, tá? Deixa eu te dar um spoiler aqui. Ele é o caçador. Por essa tu não esperava? Tu esperava sim, eu sei. Vamos lá, segue. Galera, interessante a data, tá? Porque deixa só eu te lembrar o seguinte. Em 1850, nós temos no Brasil, ainda no Brasil imperial, a Lei de Terras. E a Lei de Terras, ela vai regulamentar, né, o acesso a terras no Brasil, que se dará por meio da compra e venda, beleza? Porém, nem toda terra, né, terá um dono neste momento. Você tem que lembrar que o Brasil era uma colônia, né, concedia terras, né, através do regime de Sesmarias. Depois nós tivemos ali um hiato, né, de uma legislação para definir, né, como se daria esse processo de acesso a terras, é o regime de posse livre, né, do Brasil Império até 1850, tá? E aqui nós temos a Lei de Terras, mas aparece um conceito interessante, tá? De terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que, em tese, não teriam dono, não teriam proprietário, seria então propriedade da União. E essas terras que são propriedade da União podem ser compradas em leilões, né? E muitas delas eram ocupadas por posseiros, por pessoas que não tinham, né, a compra daquele terreno, né, um documento de compra e venda, mas usavam, né, da posse daquela área, né? O Francisco Corrêa de Melo, né, funda a Fazenda Faxinal, né, numa área como essa, né, de áreas devolutas, de terras devolutas. Sem condições de promover o desenvolvimento da região, por ser uma mata fechada, Corrêa de Melo passa a viver da própria subsistência, da caça, com o objetivo apenas de manter a posse das suas terras, beleza? Pouco tempo depois, 6 anos, né, 1887 e 1891, duas novas famílias se estabelecem na mesma região, Pedro Ribeiro e Tomás Padilha. Olha só, tudo em família. Tudo festa, né? Nós temos ali a figura do cunhadinho do Corrêa de Melo, tá? Segue, olha a cara dele ali, ó, cara de brabo, tá? Galera, vocês viram, vou retornar aqui para mim, vocês viram como uma localização de caçador estratégica, né? Era uma rota alternativa aqui também, né, ao caminho das tropas, e conectar esse sul ao centro do país, esse sul ao sudeste, vai ser muito importante, vai ser alvo de um projeto do final do Brasil Império e início do Brasil República, né? Que vai ser um projeto de uma conexão ferroviária, tá? Então, vai se aprovar um projeto de uma construção de uma ferrovia Rio Grande-São Paulo, beleza? E na região de Caçador, você sabe, passaria esse itinerário, essa rota dessa estrada de ferro. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Em 1907, agora no século XX, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande começa a ser construída em território catarinense, seguindo, né, o Rio do Peixe, beleza? Os trilhos chegam à Fazenda Faxinal do Bom Sucesso, onde se faz necessária a construção de uma ponte para a passagem do trem, beleza? À época, o rio se chamava Lajeado do Simeão. Olha que interessante, a construção à época, no século, né, início do século XX, de uma ponte como essa, necessitava de uma técnica, né, de uma mão de obra que aquela região não tinha. Então a construção trouxe
muitos engenheiros e operários, né, que começaram a trabalhar nessa construção da estrada de ferro e da ponte também. O Corrêa de Melo vendia para esses operários carne e pele de animais como pacas, antas e veados que ele mesmo caçava. E ele ficou conhecido na cidade, na localidade, né? E olha que interessante, é daí que nós temos a origem do termo caçador. Em 1909, a obra da construção da ponte é concluída e o local onde, né, se construiu a ponte ficou conhecido como Rio do Caçador. É claro, é lá na margem do Rio do Peixe, na propriedade do Corrêa de Melo, daquele caçador que passava a ponte, no Rio do Caçador, tá? Beleza? Seguimos. Tá? No século XX ainda, né, a estação ferroviária do Rio Caçador, essa que vocês estão vendo aí na foto, que é uma estação, né, antiga, essa foto aí remonta um testemunho, já não existe mais essa estrutura. A estação ferroviária permitiu a chegada dos primeiros imigrantes, tá? Claro, agora os trens conectam, né, essa região. A maioria vindos do Rio Grande do Sul, descendentes de italianos e alemães, em busca de terras férteis e baratas. Olha que interessante, no período pós-guerra do Contestado, né, depois de 16, outros colonizadores de origem europeia foram se estabelecendo ao longo dos trilhos, como poloneses, ucranianos, espanhóis e portugueses, também árabes, sírios, libaneses. Gente, deixa eu contar uma fofoca para vocês. Não é fofoca porque é história, né? Mas essa galera que chegou na segunda leva, né? Esses poloneses, ucranianos, espanhóis e portugueses que se estabelecem nessas terras, né, próximas à ferrovia, né, virão aqui num contexto bastante, né, perigoso, que seria no pós-guerra do Contestado. Né, se tinha ali uma rejeição muito grande pelo que uma empresa fez essa área, né, desapropriou muita gente para vender essas terras para um estrangeiro, enquanto o povo brasileiro passava ali, né, por dificuldades. Vamos dar uma olhadinha nessa questão específica? Deixa eu te mostrar, vamos lá. Galera, vamos falar um pouquinho só sobre Guerra do Contestado, tá? Se tu quiseres saber mais sobre Guerra do Contestado, tu vai lá e segue o meu perfil no Instagram, @profederval, que eu pretendo fazer aí uma série sobre isso. Mas o nosso objetivo é falar sobre caçador, então vamos tentar ser pragmático aqui. De 1912 a 1917, o território em questão, esse território onde está Caçador, estava conflagrado com a campanha do Contestado. A luta destruiu o que havia sido organizado nessa região, né? Vários núcleos de povoamento foram incendiados, destruídos, tá? Por que Contestado, né? Por que nós tivemos uma guerra? Por que desse nome, beleza? A indefinição dos limites territoriais entre Paraná e Santa Catarina, dá uma olhadinha nesse mapa, pessoal. Aqui, ó, nós temos o atual limite de Paraná, né, e Santa Catarina. Professor, tu falou para mim que não é limite, é divisa. Pois é, mas é divisa mesmo, cara. Tu tá certo, eu tô errado. Divisa, né? Essa é a divisa atual, tá? Mas essa área laranja aqui era a área contestada, tá? Paraná e Santa Catarina contestavam, disputavam essa área. Até a vizinha Argentina reclamava das posses, né, dessas áreas localizadas nessa região. Mas, gente, eu te falei aqui, ó, em 1750, o Tratado de Madrid tira o Tratado de Tordesilhas da jogada, né? Então, o que, né, era legitimidade argentina já não existia fazia bastante tempo. Eu estou falando aqui do século XVIII, esse tratado, né, mudar o jogo, beleza? Então a Argentina reclamava nas cortes internacionais, mas as terras eram brasileiras, beleza? Beleza, indefinição, né, grande, porque nós tínhamos Paraná e Santa Catarina disputando, mas o Supremo já tinha dado ganho de causa aos catarinenses, tá? Olha lá, a sentença, porém, foi ignorada pelo governo do Paraná, ajudando a compor um cenário que favoreceu a conflagração da
guerra. Nesse território, o governo brasileiro determinou a construção da ferrovia que substituiria o caminho das tropas. Em 12 de novembro de 1906, no estado do Maine, Percival, Percival Farquhar, homem rico para o seu tempo, fundou a Brazil Railway Company, um projeto para conectar a América Latina com ferrovias. À época, Percival era tão rico que tinha investimentos na agropecuária, na rede hoteleira e no setor energético. Em 1908, a Brazil Railway Company adquire então o controle da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Tá? E olha só, à época o Brasil, República, que acabara de nascer, não tinha um orçamento assim tão vistoso e teve que fazer um acordo então com a Brazil Railway Company. Pagou parte desse empreendimento, desse projeto, oferecendo uma faixa de 15 quilômetros de terra para cada lado da ferrovia. 15 quilômetros, Olha a quantidade de terra entregue nas mãos do Percival Farquhar da Brazil Railway Company. E aí você já conseguiu sacar a maldade, tá? Veja, essas faixas de terra foram entregues para o Percival Farquhar, para a companhia dele, mas existiam pessoas lá. Essas pessoas não ficarão nada contentes com esse processo. A Southern Brazil Lumber and Colonization Company, vou chamar de Lumber, era o braço madeireiro da Brazil Railway, tirando a madeira. Gente, os caras ganhavam em todo o processo. Eles ganhavam, por exemplo, extraindo a madeira, preparando o lote, vendendo o lote, com também o projeto de colonização. Era um empreendimento monopolista, era capital estrangeiro, porque o Farquhar era estadunidense, ou seja, o nosso território sendo explorado e o nosso brasileiro sendo vítima desse processo de expropriação. Olha que injustiça. Então nós temos ali a Lumber tirando madeira nessa área. Na região haviam muitos poceiros, pessoas simples, sem o registro das terras. Lembra, eu te falei da lei de terras, eu te falei que muitos deles eram poceiros, eu te falei que muitos deles não tinham poder aquisitivo para comprar essas terras, viviam do uso e a situação só piora. Estes foram violentamente expulsos de suas terras. Após a retirada da madeira, com o lote limpo, seria então vendido para os colonos estrangeiros. Lembra aquela segunda leva de imigrantes? Então, olha lá, causando revolta aos expropriados, obviamente, Quer dizer, então, que lembraram do povo sertanejo que vivia esquecido aqui no interior, de Santa Catarina, nessa área contestada? Só lembraram quando era para chutar esse povo daqui. Veja só, tá? Seguimos. Esse cenário de instabilidade culminará em um conflito entre os sertanejos e o governo, tá? A história é longa, tá, gente? Envolve misticismo, messianismo, envolve muita coisa. Não dá tempo da gente falar sobre tudo isso. Em 17, um acordo entre Santa Catarina e Paraná selou a paz e definiu o limite de Santa Catarina. De novo, limite não, a divisa entre Santa Catarina e o Paraná, beleza? Galera, na década de 20, mais imigrantes chegam à próspera Vila Rio Caçador, que tem na estrada de ferro seu principal atrativo. Claro, um entreposto, uma parada, Na economia surgem as primeiras serrarias. Deixa eu te contar uma fofoca. Não é fofoca porque é história, Eu já te falei isso. Mas no século 20, nessa região de Caçador, vai se fazer ali realmente um crime ambiental. A mata de araucárias vai ser devastada num nível impressionante, tá? Vamos lá. Serrarias que se instalam próximo dos trilhos. Claro, você explora a madeira nativa, tá? Abundante na região, e deixa eu te contar outra coisa. Madeira de boa qualidade, tá? Madeira de araucária, beleza?
E cara, olha só, no campo os agricultores começam a desenvolver as plantações de trigo e mais tarde uva, tá? Beleza? Quer dizer, mais tarde uva não, trigo e uva, mais tarde o tomate, tá? Antecipei as coisas aqui. Em 23, a localidade é elevada à condição de distrito de Campos Novos. Tu pode olhar assim, pô, mas Campos Novos não parece um município menor se comparado ao município, né, de Caçador? Claro, mas é o desenvolvimento, né, de Caçador. Campos Novos é um município ainda anterior, tá? Seguimos. Em 1924, por iniciativa de Bortolom, empresário local, foi construída aquela ponte de madeira que conectaria Caçador a Porto União da Vitória, que era conhecida como Distrito de Santelmo, parte do Paraná, gente. Então conectava Santa Catarina ao Paraná. Essa ponte foi fundamental para integrar a economia desses dois lados, beleza? Pouco tempo depois, em 28, Santelmo vai se tornar território catarinense, quando passa a pertencer a Porto União, beleza? Lembra, Porto União tem uma cidade gêmea, uma conurbação, né, com uma cidade no Paraná chamada União da Vitória. É um contínuo urbano, tá? Segue. E olha lá o Listel. O Listel já estava dizendo para ti quando aconteceria a emancipação de Caçador. Tá? Para vencer a resistência de Campos Novos pela emancipação, Caçador em 32 passa a pertencer a curitibanos, para 2 anos depois conquistar a sua emancipação política administrativa. Beleza? Então em 34 será criado esse município. Tranquilo? Desmembrando-se de Porto União, de curitibanos e do município de Cruzeiro, atual Joaçaba. Tranquilo? Ufa! Vamos falar então rapidamente de demografia, economia e urbanização. Nada de novo no fronte, Caçador tem como gentílico caçadorense. Quem nasce em Caçador é caçadorense. São 73 mil caçadorenses, o 20º município mais populoso de Santa Catarina. São 74 habitantes por quilômetro quadrado, né? O número 76 em densidade demográfica. Olha aí a pirâmide etária, nada de novo no fronte, muito similar àquela encontrada para padrões brasileiros, né? Uma redução da natalidade e um envelhecimento da população. Seguimos. Mortalidade infantil, boa e aceitável para padrões da OMS, 8 mortes, né, para cada 1000 nascidos vivos. Um IDH alto, mas bem xoxo, 0,735. Né? Lembrando que alto desenvolvimento humano dá um verniz de coisa boa, quando na verdade o ideal seria muito alto, beleza? PIB per capita de R$ 49.822, colocando o município na posição 59 entre os municípios catarinenses. O PIB, né, na casa, 8,7 não, tá galera? Ali eu tenho que fazer uma errata para vocês, tá? E nem a posição dele em relação ali ao Estado, tá? O PIB é na casa de 3 bilhões, né? Quase 4, tá? E a posição é 17º, beleza? Tranquilo? Olha lá, aqui eu posso trazer para vocês uma noção mais, 4,7 bi, beleza? Para ser mais preciso, tá bom? Desculpa, na hora de fazer ali a tela, acabou ficando esse material ali com essa inconsistência, tá bem? Veja, o PIB de Caçador está dividido quase, né, que meio a meio entre indústria e serviços. A indústria que chama a atenção de Caçador é a indústria do papel e da celulose, da transformação da madeira em papel, caixa de papelão, embalagem, né? Tem uma forte vocação nesse setor. E claro, a indústria moveleira, né? A indústria da transformação também da madeira em material para a construção civil. O setor terciário, nós temos ali um comércio, né, bem estabelecido. Serviços, um destaque para o setor ali de transporte e logística.
A famigerada Reunidas. Já pegou uma viagenzinha de Reunidas? A nossa querida Reunidas é caçadorense, tá? E no setor primário, um destaque para a silvicultura. Não confunda Jesus com Genésio. A agricultura é uma coisa, pecuária é outra coisa. E ainda diferente é a tal da silvicultura. E eu vou te mostrar o que é. E agropecuária, tomate, uva e a criação ali de bovinos, tá? É a 17ª economia catarinense. E olha lá, né? É o terceiro maior, né, produtor de tomate rasteiro em Santa Catarina, tá? Também, né, destaque no segmento ali de produção, né, da uva, tanto a uva para transformação em vinho e suco, né, a uva para a indústria, sendo ali o 4º município, né, em produção em tonelada, e para uvas finas, uva de mesa, uma uva de uma seleção um pouco mais refinada, seria ali o 6º município, tá? E olha que interessante, aqui que nós poderemos gastar um pouco mais de atenção, tá? Caçador já foi considerada, tatua isso na testa, gente, é importante, tá? Isso é coisa importante para a prova. Capital Nacional da Madeira, beleza? É claro, vocês viram, né? Um município que está no centro desse território catarinense, em área de mata de araucárias. Então nós tivemos ali um auge da exploração madeireira entre 1940 e 1970, tá? Para vocês terem uma ideia, mais de 200 serrarias estiveram em funcionamento nessa época, tá? Muitas dessas serrarias atendiam o que, pessoal? Um Brasil que estava vivendo a sua industrialização e a sua urbanização, demandando matéria-prima, demandando madeira, e uma madeira de boa qualidade, uma madeira que poderia chegar via, né, férrea, chegando ali com um fácil, né, deslocamento. Então, a exploração irresponsável levou à devastação da área da floresta, né, e uma crise no segmento madeireiro. Tá? Então, o município teve que se reorientar economicamente. Por quê? Porque acaba, né, gente? Se não houver um manejo adequado, eu estou falando de extrativismo. Extrativismo é extrair. Extrair não está implícita a ideia de, né, repor. Quando eu falo de cultura, eu estou falando de cuidado, eu estou falando de manejo. O extrativismo não tem esse manejo, não esse, predatório, tá? Professor, mas é aquela figura ali de Brasília. Gente, Brasília demandou muita, né, madeira para a sua construção. E Caçador, durante o seu período áureo ali na extração de madeira, foi um grande fornecedor dessa matéria-prima para Brasília, tá? Qual que é a realidade hoje, em termos de, né, produção da madeira ou a indústria, né, da madeira? É a silvicultura, beleza? O nome cultura não é por acaso. Eu estou falando de manejo, de plantio, de reflorestamento, com espécies exóticas, tá, gente? Pinos, né, eucaliptos, né? Então, assim, você não vai necessariamente plantar aquilo que é nativo, tá? Então, são fazendas para a derrubada e o aproveitamento da matéria-prima. Um sucesso nessa região, tá? Lembra, sobre aspectos urbanos, o município de Caçador, ele está estabelecido numa área que a gente tinha visto lá, que era a microrregião de Caçador. A microrregião, olha aí, eu estou confundindo Jesus com Genésio, né, gente? Na região intermediária de Caçador e na região imediata de Caçador também. Mas quando eu falava de mesorregião, era do oeste. E quando eu falava de microrregião, era de Joaçaba, já demonstrando o caráter central de Joaçaba. A região metropolitana do Contestado, né, que reúne mais de 45 municípios, essa região tem o núcleo, né, dela, a principal peça dessa rede urbana é Joaçaba, beleza? Mas Concórdia e Caçador também são centros regionais importantes, principalmente até pela localização de Caçador, tá? Mais afastada aqui de Joaçaba, beleza? E de Concórdia, tranquilo? Então olha só, 527 mil habitantes,
uma área de 15 mil quilômetros quadrados para um estado de 95 mil, né? Uma área relativamente grande também. Caçador, apesar de não ser o centro dessa região metropolitana, é o município com a maior produção de riqueza. Tá? E o terceiro mais populoso era o segundo, mas o último censo revelou um crescimento em Concórdia, né, que superou o município, né, de Caçador, hoje com 81 mil habitantes em Concórdia, tá bem? Um ponto que pode ser chave para a gente entender, né, esse caráter importante de Caçador dentro dessa mesorregião oeste, dessa micro-região de Joaçaba, dessa região metropolitana de Joaçaba também, é que Joaçaba, quer dizer, Caçador, tem um aeroporto, né? E esse aeroporto está recebendo um pouquinho mais de atenção. No meio oeste, governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, inaugura a obra do aeroporto. A foto é do querido Ricardo Wolfenbüttel, né? Que é pai da minha querida aluna Sofia Wolfenbüttel. Grande abraço para vocês, tá? Foto lá da Secom. Olha aí, Jorginho Melo e as pistas ali do aeroporto. A ideia dessa reforma, onde foram investidos ali 5,5 milhões de reais, é possibilitar com essas melhorias receber aeronaves de maior porte. E com isso, galera, retornar para a cidade um itinerário de aviação comercial. Então, possibilitar uma integração de Caçador com outros centros, como Florianópolis. Gente, Caçador, tá? Eu ia colocar aqui em mim. Caçador e Florianópolis estão bastante distantes, tá? Pelo menos 400 quilômetros. É bastante distante, não é uma distância, né, de uma geografia facilitada, de uma região plana. Tem um planalto entre eles, né? Tem uma serra geral entre eles. Então, é necessário uma outra forma de conexão. E aí, pessoal, né, receber aeronaves de maior porte, retornar à aviação comercial, permite que essa região se posicione como um centro relevante, economicamente falando. Tá? Além disso, obras na infraestrutura viária e também na prevenção de danos agrícolas foram, né, priorizadas com os recursos destinados pelo Estado. Então, Caçador provavelmente será um município aí em transformação nesses próximos anos. E você, eu espero mesmo, do fundo do meu coração, espero que você passe no concurso de Caçador e viva essa transformação lá. Beleza? Gente, espero que vocês façam uma boa prova e um bom uso desses conhecimentos geográficos. Me segue no Instagram, @profederbal, me segue no YouTube, Geografia com Derbal. E, gente, foi um prazer trabalhar com vocês. Qualquer dúvida, escreve aí nos comentários. Não esquece, acessa lá a página do Energia Concursos. Valeu! Grande beijo, grande abraço e falou! Tchau, 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 tchau. Encerrando a live. Falou!